Página 89. Todos são porta-vozes do mundo, que é elétrico e magnético. Todos são porta-vozes, mas o vivente pergunta: quem fala? É a pessoa? Sim, é a pessoa. Mas só o que a parte racional quer. Comparando, é o mesmo efeito com os rádios elétricos. Rádios são porta-vozes de quem? Das emissoras. E o que as emissoras querem é o que esses porta-vozes transmitem. E por que isto assim é feito? Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E falando-se de um extremo do mundo, é a mesma coisa que falar-se daqui. Pois, por meio desses porta-vozes, tudo se sabe em toda parte do mundo. Prova que o mundo é um conjunto elétrico e magnético, que esses aparelhos já foram feitos com essa natureza. É como os rádios que são feitos para tudo transmitirem. Também o vivente já foi feito com a natureza de imunizar-se e ser porta-voz da parte racional. Por terem o pensamento muito desenvolvido, é que são chamados de racionais. Mas são bichos racionais e por pertencerem à parte racional, é que assim estão feitos, já com a finalidade da natureza para a imunização racional, que é uma coisa natural, parecendo ser o próprio vivente que está falando, mas torna-se visível não o ser, porque os assuntos tratados nessas horas são completamente desconhecidos de quem está falando e de quem está transmitindo. O que não é do seu eu, do seu conhecimento, da sua intelectualidade ou capacidade. Observa, então, o vivente, que é uma coisa muito natural a imunização racional. Já são racionais, mas juntos do racional, pela imunização racional, a diferença é muito grande e só se torna comum por ser natural e todos serem racionais. Assim, o imunizar tudo é, e o espiritualizar nada é. Espiritualizar quer dizer espetar, espinhos, espeto, experiências, de onde nascem as provas que dizem ser provações. O vivente em experiência e nenhuma delas nada provando, faz com que ele entre em provações, quer dizer, em sofrimentos. Então, o vivente diz que está passando por essa provação, por isso, aquilo
ou aquilo outro, em virtude das experiências serem sempre pontos duvidosos, para acertar ou não. Portanto, tudo quanto se diz de espiritualização, de espírito, seja ele de que espécie for, é enquadrado nesses 7 pontos, sem solução, desse esquadrejo de provações, pois a prática das experiências é o livro das noções das incertezas. Então, aí naufragam os amigos da fé, da crença e da esperança, que os caducos adotaram como se a esperança e as experiências fossem mostrar a todos a verdade das verdades. Por no pensar e nas esperanças reinarem as incertezas, é que ninguém pôde consumar as grandezas desejadas e alcançadas nos pontos das experiências e seus derivados em espiritismo ou espiritismo racional. Tudo isso em experiências, e em experiências também os restos dos enigmas da natureza. Portanto, a confusão dos viventes não podia deixar de ser assim, confusos e condenados, às vezes por aquilo que lhes parece ser certo, por predominar nos viventes a índole das experiências, das incertezas, vindo então essas confusões do espiritismo, seja ele de que espécie for, que é sempre uma coisa em experiências. Por todos pertencerem a esse mundo espiritual, é que vivem assim, na dúvida de tudo, muitas vezes vendo as coisas como são e custando a admiti-las. Por serem enigmáticos, por serem misteriosos. São seres em experiências, por tributar ou monopolizar com o mundo espiritual, dizendo uns para os outros, quando as oportunidades permitem, que fulano teve uma autêntica inspiração, que fulano é de um espírito forte e por isso mais clarividente do que muitos. Isso é o mundo espiritual. É o mundo de quem vive em experiências e por isso são seres quase indomáveis nesse ponto. Quando as confusões não são nenhuma para porem em dúvida o equilíbrio da imunização racional. Na imunização racional está o ponto máximo em tudo. Nela estão completas as verdades das verdades. A base é racional, ao passo que o ponto espiritual não tem base, e por isso nunca divulgaram e nem poderiam divulgar o que agora estão sabendo. O porquê de assim serem, de assim viverem, e de assim estarem cheios de contrabalanços, de dúvidas e incertezas na vida, principiando pela própria vida, porque não sabem o dia nem a hora de morrer.
Só uma incerteza destas é a coisa mais pavorosa para qualquer pessoa que se alimenta com essas rosas. A vida é de ciências sem base, cultua a prosa como um brilhante aprimorado, e o primor nem em si mesmo existe. E por isso, a vida sempre foi um mistério, que nunca teve valor, porque não tem vontade. Nunca teve dono, porque se o tivesse, os donos de suas próprias vidas a prolongariam de acordo com as suas vontades. Tudo é um conjunto de massas fluídicas e pelos fluidos é que se alimentam e se enfraquecem. Sendo um fluido um jato, produzindo pirâmides boas ou más. A pirâmide, sendo um alvo, bom ou mau, é de onde se subtrai o fluido, que é o pensamento nisso ou naquilo, pensamento que alegra, que entristece ou apavora. Muitas vezes, o vivente troca o fluido bom pelo mal, em virtude das aparências que nele estão. E as experiências sempre causam mais mal do que bem, porque o ponto de provação é a incerteza derivada das experiências. Mas um vivente imunizado só pode se perturbar se quiser, pois na imunização estão todos os pontos para todas as orientações, ilustrações e satisfações do vivente imunizado. O vivente imunizado vive mais certo do que qualquer relógio dos mais certos, pois o relógio está sujeito a avarias e o imunizado não. É sempre aquilo, até o fim. Isto é apenas uma retórica dos contrapontos, das comparações, da imunização racional com a espiritualização. O espiritualizado vive mais preocupado e o seu estado normal é desconfiado, assustado, sempre em dúvidas de tudo, sempre na incerteza. E os imunizados, completamente diferentes, como do preto para o branco, sempre na certeza de tudo, sem dúvidas, confiantes e certos. Eu tenho que mostrar esses contrapontos para saberem o que é imunização racional e o que é espiritualização. A espiritualização é o ser que predomina no mundo, mas que deixará de predominar quando todos conhecerem o que é imunização racional por meio desta escrituração. Então aí abraçarão o certo e abandonarão o duvidoso, o erro, o engano, a ilusão que é mantida pelas experiências. Acabar-se-ão as provações, as expiações, a penitência de todos os espiritualizados que aí vivem num verdadeiro conteúdo de ruínas e misérias, com aparências para iludir, ludibriar e emocionar. Cansados de verem e saberem que o mundo desse jeito é um verdadeiro hospício, é uma verdadeira casa de loucos.
vivem nesse mundo de sofrimentos, na ignorância e no atraso, para pagarem o que devem, sem saberem o que fizeram. Para poderem saber o que devem pagar. Todos na incerteza de tudo e, por isso, sem consciência do que dizem, sem poderem provar com base as coisas que dizem, pois são espiritualizados, a viverem de experiências. Advirto-vos, com estes assuntos, repetidas vezes, fazendo diferença no modo de explicar, para orientar pontos necessários, para clarear as mentes mais rudes, e por isso, assim explico de todos os jeitos e de todas as formas, repetidas vezes, porque o vivente que não compreender de um jeito, compreenderá de outro, e de qualquer maneira virá o conhecimento, a compreensão, pelos variados modos de explicar e as entranhas mais rudes poderem se libertar, conhecerem e desenvolverem em si mesmos a imunização racional. Uns compreendem de um jeito, outros compreendem de outro, e para todos compreenderem é preciso que assim seja explicado. De todos os jeitos, de todas as formas, para a leitura de todos, para os rudes e para os que não são rudes. Para alguns está explicado até demais, e para os rudes, quanto mais explicado, melhor, para mais facilmente poderem libertar-se. A imunização racional é baseada nos próprios efeitos que o vivente tem, sente e vê, pelo desenvolvimento de si mesmo e de tudo que ele precisa, que ele necessita. Portanto, é bem baseada, com essas bases sólidas, claras e limpas, dando consequências a outras tantas, de que o vivente redentoriza-se e, redentorizando-se, diz consigo: está comprovado tudo isto. Portanto, o acatamento será geral entre todos. Sim, que ninguém vai deixar de viver bem para viver mal. Quem é que vai deixar o certo pelo duvidoso? Quem vai deixar de acertar sempre para errar? Ninguém. Portanto, quem é esse que não quer? Quem é esse que não aceita? Quem é esse que não acata? Todos. Estão aqui estes dados importantes, bem claros e solucionados. O assunto da imunização racional provado por suas autênticas soluções. Quem vai deixar de tomar medidas certas para tomar medidas duvidosas? Ninguém. Portanto, na imunização racional está tudo o que o vivente precisa. Página 95. A deformação das virtudes para a formação das 7 partes que compõem o mundo e sua volta ao estado natural. O sol é patente às suas virtudes, bem como a lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. E assim sendo,
todos esses seres, com suas virtudes patenteadas, dão a razão do sofrimento, do princípio da deformação, que já conhecem muito bem a razão dos seres assim serem. Pelas virtudes que neles estão deformadas, o porquê delas, a origem, antes da origem, o começo, a causa e a razão de assim serem como são. Portanto, aí estão as consequências de toda essa trajetória anterior, do antes de serem como são, o que eram e por que eram. Eu, o racional superior, provando e comprovando a solução e as soluções dessa deformação para o estado natural, dando o princípio e o fim, de onde vieram e para onde vão. Então dizeis, mais claro e mais compreensivo do que já está, não é possível. E assim, por meio da imunização racional, vem a transformação dessas virtudes, que aí estão deformadas. Desses seres que aí estão deformados, nessas 7 partes, para o estado natural, e uma vez nesse estado, todos estarão no seu estado. E qual é o estado natural de todos? É o racional. Portanto, está claro que os viventes, uma vez imunizados racionalmente, sabem tudo, definem tudo, conhecem tudo, normalizar-se-ão em tudo, enfim, resolvem o que nunca puderam resolver. Isto porque na imunização está tudo: o saber, o princípio de tudo, o porquê da origem de tudo. Estão todos os poderes do mundo reunidos. E por isso, o vivente imunizado é um completo de tudo. Completo de tudo, por quê? Porque vive com todo o saber. Porque se salvou, conhece o seu lugar, a sua situação, a situação de tudo e de todos. Deixou de ser caduco, imunizou-se e dá provas sólidas, puras, perfeitas, claras e brilhantes de tudo isso. A humanidade, não resta a menor dúvida, ao ouvir falar nisto, vai se assombrar, ficar assombrada, e os viventes dizendo uns para os outros: como é que pode ser isso? E quando souberem de tudo, tintim por tintim, aí então dirão: é verdade. O mundo e todos chegaram na sua fase final, todos salvos pela imunização racional, assombrosa descoberta, que enche todos os corações de tanto júbilo, de tal forma que nós nem podemos explicar. E assim, muitas lamúrias de muitos infantes. Como podemos explicar uma coisa destas? Se esta é uma descoberta das mais assombrosas do mundo, porque jamais alguém esperou semelhante.
E assim, todos com seus argumentos mais brilhantes, para louvar o que no mundo chegou para todos. Dentro de pouco, o brilhante do dia será a imunização racional. Todos aclamando-a no mundo inteiro, numa só voz, até que enfim chegou para o mundo e para todos a solução verdadeira. A vida brilhará para todos, e todos viverão cheios de júbilos e de alegria. O contentamento, este nem se comentará. Será delirante. A satisfação emocionante de quem recebe uma surpresa destas, inesperadamente. Página 97. A vida é sem garantias e uma ilusão. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é, e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheia de maravilhas. Mas por assim não ser, é que é duvidosa. É que existe o desânimo, e o desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí, o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dominado pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas. Mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem? Digo eu, sim, não há este, seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade. Porque, ao que um está exposto, todos estão, cada qual curtindo as suas amarguras, devido ao meio e ao modo de viver. Todos passando seus golpes cruéis. Então, como deve o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas atormentam o vivente, e este tem horas que parece estar no inferno em vida, convicto de que esta vida é um inferno. Estas passagens são decorrentes dos viventes quererem ostentar um certo apogeu, e esses apogeus trazem sempre preocupações demasiadas. Eis aí o inferno, o descontentamento mais elevado, para os que não ostentam a vida pacata, sossegada, sem preocupações. O que vale um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas.
As lutas trazem o queixume e os aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes, porque estes, via de regra, não sabem viver. Por isso, há no mundo todas essas confusões, sendo o sofrimento o maior brilhante do dia, entre todas as camadas, e a beligerância, esta nem se fala. Todos guerreando para vencer, e o mundo como uma verdadeira casa de loucos ou um hospício. Ninguém se entende, muitas vezes nem a si mesmos, porque não sabem o que estão querendo. Muitas vezes estão bem e pensam que estão mal, e quando estão mal, pensam que estão bem. E por que a vida ficou formada assim entre os viventes? Por estar a vida e os seus pertences todos em dúvidas, nascendo então, pelas dúvidas, os métodos das conquistas. Então, disse o vivente: se eu conquistasse aquilo, estaria bem. Se eu conquistasse aquilo outro, estaria feliz. Se eu obtivesse isto, a vida seria outra. O vivente conquista tudo isso e não se sente feliz. Por quê? Porque vive na incerteza. Muitas vezes, o rico chora e se lastima de ser rico, perguntando o que lhe vale a sua riqueza, se tem muito dinheiro, mas não tem o principal, que é o sossego. Vive em constantes preocupações e as lutas são demais. O que lhe vale ter tudo isso, se passa noites e noites querendo dormir e não pode? Então, o rico, muitas vezes, invejando a vida do pobre despreocupado, do pobre que leva a vida sorridente, porque nada lhe preocupa e tem amor à vida que leva, e diz consigo: se o pobre não tivesse amor à vida que leva, revoltar-se-ia contra os ricos, mas por ter amor à vida que leva, ostenta a sua pobreza com muita satisfação. Come o seu prato de feijão, não tem preocupações demasiadas. Deita-se em sua cama e não se lembra de mais nada. Que vida feliz leva esse povo, que tão feliz assim vive. E qual é a minha felicidade, se aparento ser feliz e as preocupações contradizem tudo isso? E assim, com as preocupações, o rico acaba sendo o mais sofredor. Agora digo eu: sim, porque tudo enjoa. O passar bem enjoa, o passar mal também, e o que enjoa não presta. E assim, quando o vivente chegar a conhecer tudo isso no mundo, e mais outras tantas coisas do que a vida é, imagina e diz: sou um felizardo, porque sei como é que devo viver. Tudo enjoa, passeios, viagens, tudo aquilo que o vivente possui, que só é bom enquanto não está na posse do vivente. Depois, passa a não ter mais valor e o vivente, com o tempo, põe para um lado, porque tudo é bom enquanto não enjoa,
E tudo na vida é assim. Uma roupa nova, enquanto não enjoa, é vestida sempre. E depois, posta para um canto, porque o vivente não quer mais aquele feitio, aquela cor. E assim é tudo, para todos os viventes de ambos os sexos. Portanto, não há como a vida pacata, com preocupações, mas que não consomem, preocupações tolerantes, suportáveis. Pergunta o vivente: e esta vida durará sempre nestas condições? Digo eu, não. Pelo que já conhecem, na imunização racional, sabem que virão muitas transformações, sempre para melhor. Modificações, sempre para melhor. E o mundo inteiro viverá mais feliz, depois que todos conhecerem a imunização racional. Os que vivem iludidos com a vida ficarão desiludidos. A ilusão só perdura enquanto o vivente perdurar nas trevas. Como está o mundo inteiro, todos errados, enganando a si mesmo, em dúvidas de tudo, na incerteza de tudo. E assim as aparências é que são as causadoras desse tufão de alimentar esse sofrimento. O vivente costuma dizer que é muito feliz, aquele que tem muito dinheiro. Engana-se, porque se ficar a par da vida íntima do rico, verá o que se passa e terá uma desilusão imensa, pois no dinheiro não está a felicidade de ninguém. Quanto mais dinheiro, mais sofrimento. Quanto mais rico, mais sofredor. Os iludidos é que não percebem isto e pleiteiam as conquistas. Não veem que quanto mais dinheiro, mais negócios. Quanto mais negócios, mais preocupações e sofrimentos atordoadores. Muitas vezes, o vivente inveja a vida de um casal pobre e diz: como vive tão feliz? Engana-se. Uns, às vezes remediados, dizem: se eu tivesse um par assim, seria feliz. Inveja a vida dos casais, pensando que eles são felizes, mas não sabem o que se passa. Se enxergassem a vida direito, diriam: de todo jeito que se vive, o sofrimento está aí, mais ou menos. Suportável ou insuportável, não há felicidade. A felicidade que há são os momentos de alegria e satisfação que passam na vida do vivente. São momentos somente. Quando o vivente é inocente e vive num mundo iludido, embriagado com a ilusão, com o decorrer dos tempos e com os golpes cruéis que vai recebendo, é que se desilude e compreende aos poucos a realidade da vida, dizendo: quanto tempo perdido, quanto sofrimento, quanto me debati por uma vida melhor, por uma vida que pensava existir e agora vejo que nem a riqueza vale nada. Isto é um modo de interpretar a vida pelo modo que ela é. Os imunizados não estão nesse meio.
Os imunizados levam a vida completamente diferente. Representam a vida pelo prisma da realidade, pelo que é. Está provado que tudo enjoa se o vivente gosta de música e ouve todos os dias, acaba enjoando. E assim, de tudo. Então pergunta o vivente: e o que vale a vida? Não vale nada. Por que não vale nada? Porque a verdadeira vida não é essa. Essa é uma vida passageira, como esse mundo também é passageiro. Já sabem e conhecem o princípio e o fim de tudo isso. Conhecem a verdadeira vida, que é de onde saíram. E essa, por que não é a verdadeira? Porque se fosse a verdadeira, não seria assim. São passageiros que aí estão dentro desse mundo, que é um carro em trânsito, como todos os passageiros que são os viventes. Passageiros que nascem, crescem, fazem essa passagenzinha e morrem. Todos aí de passagem. Nesse mundo, porque não é esse mundo o verdadeiro lugar de todos. Está aí um pedacinho da combustão da vida em foco. O que são? Agora, diz o vivente, a distração é muito boa. Digo eu, tudo enjoa. E o vivente pergunta: e o que há de bom nesse mundo? Digo eu, nada. Principiando pela própria vida, que se fosse boa, não morreria. E por ela não prestar, por ser ruim, é que morrem. Portanto, tudo é ruim e nada presta. A própria vida não presta, e por isso é ruim e se acaba. A ilusão é que faz isso ou aquilo ser bom. Bom, enquanto o vivente não enjoa, não se aborrece, enquanto está gostando. Depois que o vivente não gosta, não presta mais. E por isso, nada há de bom no mundo. Os imunizados conhecem tudo isto muito bem e sabem o que é bom e o que é ruim. Por nada existir de bom é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Agora, pergunta o infante: e os viventes no mundo vão chegar a essa conclusão? Vão. As trevas têm que se acabar. Depois de todos imunizados, as trevas desaparecerão. Assim como os sofrimentos, porque irão saber e conhecer o que hão de adotar para o bem de si mesmo. Bem de si mesmo quer dizer equilibrar-se na vida da melhor forma possível até a sua extinção. Porque o vivente que conhece a vida não se preocupa com coisa alguma. Tudo está bom, porque tudo é da vida. O que está ruim está bom, e o que está bom mesmo. Sim, porque o que parece bom é ruim, e o que parece ruim está bom e está direito. Por isso, este mundo é torto, e agora sabem como foi que começou a sua tortura. E por ser torto, é que vocês nem direito de viver têm. E assim morrem, queiram
ou não. Por aí vejam a tortura. Onde está o bom? Onde está o direito? Em lugar algum. Pois formaram essa educação para se compreenderem erradamente e por isso vivem dolorosamente. Por que dolorosamente? Porque o sofrimento é constante. Isto é uma pequena exposição da vida dos que querem viver nesse mundo em trevas, sempre errando. Trevas tão grandes que não dão para raciocinar como devem, porque enxergam cada vez mais o sofrimento horroroso nesse mundo e as trevas não deixam o vivente pensar certo, fazendo-o pensar diferente, de acordo com as trevas que o dominam. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o rico e sofre o pobre. Portanto, o melhor da vida é adorá-la com desprezo. Sim, porque a própria vida não preza a ninguém. Se prezasse, o vivente não perderia. E se a própria vida não preza o vivente, a obrigação, o dever do vivente, pelo que a vida é o de encará-la com desprezo e a todos os seus pertences. Muitas vezes, o vivente, por não raciocinar como devem e sim como não deve, é que encara a vida muito diferente do que ela é. E por isso, estão vendo sempre que para morrer não há idade. Ter amor à vida é para os viventes que vivem em trevas, pois se a vida não tem amor ao próprio vivente, amá-la é o vivente enganar a si mesmo. A vida não tem amor ao vivente. Se tivesse, far-lhe-ia à vontade e os viventes viveriam sempre. Tudo isto são frases feitas pelos homens, todas feitas pelos próprios viventes. Frases estas, termos esses, que o próprio vivente emprega, pensando que está muito certo e depois verifica ter encontrado a nulidade de tudo. E por isso, todos vivem na incerteza de tudo. Todos pensam que estão falando muito bem. E quando vão ver, bem mal, enganando a si mesmos, inventaram essas palavras, amor, vida, como todas as frases, mas diferenciando esse alfabeto para poderem se compreender, pensando que estão muito certos e não encontram a certeza nem em si mesmos, não vendo as coisas verdadeiramente como são e dizendo que tudo no mundo é ilusão e nada mais. Ostentam assim as ruínas de si e de todos e por isso todos sofrem, grandes e pequenos. É geral o sofrimento. Sofre o que sabe e sofre o que não sabe. Prova de que saber e não saber desse jeito é a mesma coisa. A elevação do pensamento é muito parecida com o raciocínio, mas, por não ser o raciocínio, é que os viventes são animais, livres pensadores, com grande desenvolvimento do pensamento, e por isso estão vendo hoje, ou já desde muito,
que para racionais falta muita coisa e só agora estão a caminho de serem racionais, pela imunização racional. No pensamento desenvolvido, como aí está nesse mundo, todos pensam que por terem esse pensamento desenvolvido, que são racionais, mas nunca viram o que é racional. Hoje é que estão enxergando tudo isso, compreendendo que são bichos aí do chão, bichos irracionais. Como todos os bichos são, como todos os animais são, e por isso vivem aí como bichos. Se fossem racionais, seriam completamente diferentes. O raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara, e o vosso pensamento é completo de imperfeições. São bichos, e por assim serem, não poderiam deixar de ser como são, mas vivem com a tal mania de querer ser o que não são. Falavam em raciocínio como coisa que isso existisse entre os bichos. Agora sim, existe a imunização racional abraçada pela fonte animal.